Oi pessoal, essa é a segunda edição do vídeo 1 da série Livros Se Menino Indica e Discute. O primeiro livro é A Estética do Oprimido, de Augusto Boal, e ele fala um pouco sobre como Boal entende a construção de conhecimento e um pouco da construção da sociedade. Boal é um cara que, depois de ter feito muito teatro para o povo, né, chamando o povo à luta, à mudança social, através do teatro de arena, onde ele era ator e dramaturgo, ele começa a entender que é importante fazer teatro das pessoas, não só com as pessoas, porque às vezes a gente vai para uma escola dar aula de teatro e a gente quer fazer teatro com aquelas pessoas, mas não é isso. O que Boal propõe é um teatro que venha daquele grupo, né? Então, uma proposta horizontal, onde o mediador ele vai ser no máximo alguém que oferece a ferramenta do teatro ou de outras artes, né? Então, primeiro ponto importante para a gente entender o pensamento de Boal é a gente entender que ele não vê a arte ou a produção estética como uma coisa que depende do racional. Aí é muito comum a gente ver, por exemplo, alguém que fica em frente a um quadro abstrato e fala, não entendi nada, né? A gente às vezes fala isso. Ou então quando a gente assiste uma peça e fala, gostei, mas não entendi. Ou até quando a gente ouve uma música, esse exemplo é muito mais corriqueiro, talvez seja mais fácil de ser entendido, ouve uma música em outra língua e aí você não entende nada, mas você adora e fica ouvindo aquela música o tempo todo. Por que a gente é capaz de gostar de uma coisa que a gente não entende? Porque, na verdade, o nosso entender que a gente está falando nesse caso é o racional. É entender começo, meio e fim, o que aconteceu, por quê, criar um encadeamento racional. Mas Boal admite uma outra inteligência. Eu vou ler aqui um trecho da página 27. Quero adotar a ideia de que existe uma forma de pensar não verbal, pensamento sensível, articulada e resolutiva. Quer dizer, não é solta aí uma coisa qualquer que você sentiu muito louca. Não, é um pensamento articulado e resolutivo, que orienta o contínuo ato de conhecer e comanda a estruturação dinâmica do conhecimento sensível. Então ele separa o conhecimento simbólico, que é o racional, do sensível, que é o dos sentidos. Quero afirmar que, para serem compreendidos, mesmo quando são expressos em palavras, os pensamentos dependem da forma como essas palavras são pronunciadas ou da sintaxe em que essas frases são escritas. Isso é, dependem do pensamento sensível. Isso, assim, é muito fácil de entender no nosso dia a dia, quando, por exemplo, numa briga de casal, um fala assim, mas você está desdenhando de mim, e o outro fala, mas eu não disse isso. Mas disse de outro jeito, né? Todo mundo se comunica sensivelmente e a gente tem a mania de achar que só o que foi dito simbolicamente, quer dizer, racionalmente, vale. Mas a comunicação sensível, ela é tão importante quanto, tão articulada quanto. Ou você não entende uma expressão, né? E isso vai muito profundamente em outros aspectos. E a gente é capaz de gostar de coisas que a gente não entende racionalmente, ou odiar. E isso, Boal defende que constrói imageticamente, através da imagem, da palavra e do som, são os meios que ele nomeia, né? Constrói sentido para a sociedade. Aí a gente pensa, quem tem produzido arte na nossa sociedade? Em geral, pessoas detentoras de algum poder, né? A arte com A maiúscula, que vai para o museu, né? E aí, qual que é o trabalho da gente entender o que é o teatro do oprimido? É justamente fazer com que todo mundo produza arte, porque se existe uma produção de conhecimento, uma compreensão de mundo ali, eu preciso que não seja só uma, do poderoso, do rico, do que quer oprimir, do que quer sugar a capacidade produtiva do povo, né? Então eu preciso que o povo, todos os povos, porque são muitas verdades, produzam as suas verdades não só no que estão dizendo, mas no como, exatamente nessa articulação do sensível. É isso que Boal propõe, que a gente faça o teatro e encontre a beleza de cada grupo, porque o belo, ele não é o bonito, né? Quantas vezes a gente vê fotos, por exemplo, Sebastião Salgado, tem aquelas fotos dos retirantes que são belas, mas não são bonitas,
né? São de partir o coração de qualquer pessoa que tenha um. Porque a arte, ela é o embelezamento, não é enfeitar, né? Não é para deixar uma coisa que é feia, bonita. É para enxergar o belo, para enxergar a composição estética, a harmonia que existe naqueles elementos. Então, quando eu vejo, por exemplo, a minha casa e eu não consigo criar um sentido de beleza ali, muitas vezes é porque eu tenho como referência a arte, né, a imagem, a estética de quem me oprime, que é aquela mansão da novela, que é aquilo que eu entendo que é bonito, que é belo, porque é aquilo que eu vejo estetizado. Agora, se vem um fotógrafo de fora e tira uma foto da minha comunidade, e eu olho e falo assim, nossa, que lindo, como que eu não via isso? Porque eu não tinha as armas de transformar aquilo esteticamente, de construir arte a partir daquilo. Ver a importância da gente produzir arte com todos os grupos. É sentido de pertencimento, é sentido de dar sentido àquela existência. Por isso que Boal defende que todo mundo tem que fazer arte. E isso tem a ver com a gente defender a arte na escola. A educação não é a educação escolar, não é aquilo que a gente defende que seja universal. Se todo mundo tem que aprender matemática, até logaritmo, um monte de coisa que eu até hoje não entendi para que serve, não que não sirva para nada, mas eu conhecia a matemática numa certa profundidade, eu preciso que todo mundo também conheça a arte numa certa profundidade, para saber debater, mas não verbalmente, debater esteticamente, entende? Produzir outros registros estéticos que não sejam apenas o da elite. Isso não invalida nenhum clássico, não invalida nenhuma produção da elite, porque esteticamente são riquíssimas, mas a gente gostaria que existissem na mesma proporção, veiculados, né, na mesma velocidade e eficiência, produções estéticas que não venham só das elites. Entende? Um dos formatos que Boal propõe para o teatro do oprimido é a apresentação de uma cena em questão, uma questão social, e que as pessoas possam debater possíveis saídas para aquela situação. E aí tem na página, qual é a página? Deixa eu ver, 57, que ele fala assim, um camponês do MST respondeu para Boal, quando ele perguntou, eu não sei se foi uma pergunta, não, o camponês falou para Boal, o teatro do oprimido é bom porque nos ensina tudo o que já sabíamos. Isso é muito legal, porque não é para chegar lá para dar uma lição para alguém, é para, através da investigação estética, a gente descobrir o que a gente já sabia, porque a gente não sabia racionalmente, mas já estava ali, né? E aí tem uma outra fala na página 164, que fala da função da arte, que não se trata apenas de tornar agradável o espetáculo, torná-lo estético, não é só isso, mas de descobrir a verdade escondida atrás dos nossos hábitos mecanizados de pensamento e comportamento repetitivo do dia a dia. Então, quando a gente é massacrado por registros estéticos apenas que vêm do opressor, da elite, né, a gente vai incorporando aquilo no nosso dia a dia sem que a gente se dê conta. Então, quando a gente estetiza, a gente avalia, a gente está fazendo escolha, né, desse comportamento. E aí Boal fala muito dos nossos rituais do dia a dia, que são completamente estéticos. Alguns grandiosos, como um casamento ou uma marcha, outros menores, como o café da manhã, que muitas vezes retrata toda a situação de poder de uma família. Então é importante que a gente entenda que os signos estéticos, eles compõem a nossa sociedade. A luta pela produção estética é uma luta de poder, né? E é preciso que essa luta seja travada pelas camadas mais oprimidas da população. Essa é a proposta muito clara de Boal nesse livro, que eu vou mostrar de novo para a gente fechar o livro, que é uma leitura imperdível, assim como todos os livros dele. Obrigada, pessoal. Até o próximo livro da série.